Estamos aqui de novo, meu nome é Pedro João Cury. Estou trazendo uma fala dentro da Oficina Livre do Conhecimento, que é o nome, né, desse meu canal. Que, aliás, se você curtiu, por favor, dá lá um like, dá um curte. Não vou pedir grana para você, não, porque assim, né, tenho que deixar claro também aqui vim, mas é importante o like se você curtir, para que isso possa de alguma maneira ir para frente, né? Então, o que veio a Oficina Livre do Conhecimento? Que eu até pensei em mudar de nome, colocar Anátema, coloquei, sei lá, Fala Velho, né? Enfim, pensei numa série de nomes. Mas eu acho que o mais importante é deixar bem claro o que vai significar esses nossos encontros, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo já há quase 30 anos, chamado Oficina Livre do Conhecimento. Oficina por quê? Oficina, local de trabalho. Livre porque é um trabalho democrático, né? Sobre o quê? Sobre o conhecimento, ou seja, é uma área de pensar, da criação empírica, do pensamento, fundamentos teóricos, né? Nada em termos de senso comum, que de alguma maneira, então esse trabalho já vem há quase 30 anos, então ele não é estático, né? Porque a realidade muda, em função da mudança de realidade, os conceitos que fazem parte dessa linha de pensamento, chamada Oficina Livre do Conhecimento, ela tem que se adequar aos tempos atuais, né? Então é nesse sentido que eu curto muito e achei interessante transformar isso em algo público, né? Colocar à disposição, não é dar a cara para bater, porque eu não dou minha cara para bater, né? Eu acho que a gente traz as ideias, né? E essas ideias são passíveis de um diálogo, de conclusões, coisas por aí. Então, esse meu introito da Oficina Livre do Conhecimento, ela veio em função do quê? Né? Porque eu entendo que a gente vive uma realidade chamada Era da Incerteza, a gente não tem certeza absoluta de nada, vivemos uma sociedade do cansaço, oriunda de uma sociedade do desempenho, né, que foi a partir da década de 80, quando eu sinto que houve a mudança paradigmática nas relações, né, entre eu, o outro e o mundo, que é do ser e ter. Quer dizer, antes nos buscávamos quem somos nós, né? E dentro do quem somos nós, aquilo que temos, que possuímos, etc. Né? Que a economia entra nesse contexto de relação. E por uma visão do capital, não vou entrar no caso se é capital privado ou capital estatal, houve essa inversão do ter para o ser, que trouxe de fato essa sociedade que vivemos hoje, que é uma sociedade sob controle, uma sociedade do medo, da violência e principalmente, no meu modo de entender, da autoconfiança, a perda do de per si, quer dizer, não me confio mais. Então o que acontece nessa hora, quando eu não me confio mais? Eu terceirizo a minha crença. A gente fala muito em valores, valor mudou, agora o valor se expandiu, uma diversidade de valor, qualquer coisa hoje tem valor, ainda mais nesse mundo atual, virtual, né? Que a gente obrigatoriamente vai ter que conviver e aprender a lidar com ele, né? Então, isso gerou, na minha leitura, uma terceirização da crença. Quando você terceiriza a crença, o que eu quero dizer com terceirizar a crença? É você atribuir aos seus fatores de construções positivas ou de erros, né, que a vida vai te levando, né, sempre em alguém, seja ele um mito chamado Deus, seja um líder, ou seja, depositamos no outro a crença de que este outro vai resolver o meu problema. Então, eu considero, dentro do contexto atual, a perda da confiança em si mesmo, no de per si, né? Você perante você mesmo, e você terceirizar essa sua crença, eu acho isso muito arriscado. Por quê? Porque você fica preso a um mecanismo de controle. Seja um mecanismo de controle de características doutrinárias, como são, por exemplo, a própria história das ideologias e construções dos partidos políticos, que remete ao conceito de ou democracia, ou fascismo, ou Estado autoritário, quanto das religiões, que aí você vem com os dogmas, né? E tá aí as igrejas hoje
né, seja de todos os níveis, seja de uma católica, cristã, seja neo-evangélica, neopentecostal, diabo a quatro, todas elas, de alguma maneira, tanto essa área do mercado, tanto a do conhecimento, tanto a área espiritual, etc., etc., de alguma maneira começa a administrar e a controlar a fé. E esse controle da fé é que leva ao controle social. Então, eu acho isso tremendamente perigoso, né? Você ficar delegando na sua crença, né? Por quê? Porque aí é a hora que entra a oficina livre do conhecimento. Ela é utópica? Não sei, você é que vai dizer. Se eu estou expondo, não é que eu estou expondo como conhecimento absoluto, concreto, sacramentado. Só que assim, ele é fruto de estudos. Estudos esses que eu fui buscar onde? Na área de sociais, que envolve filosofia, antropologia, sociologia, economia política. É todo um arcabouço de conhecimento que te leva a uma leitura de realidade, porque não faz sentido, se eu não tiver muito claro para mim, uma questão filosófica, que sou eu como sujeito, a minha relação com o outro, né, diferente de mim, e o mundo, né, com tudo aquilo que ele vai representar enquanto natureza, né? Essa concepção é que a Oficina Livre do Conhecimento se propôs a investigar. Então ela tem como foco três questões que eu acho fundamentais para os tempos atuais, para a gente estar refletindo. Arte, né? O que é isso, né? Que falamos tanto isso, eu mesmo fiz agora uma fala recente sobre o NFT, que eu fui, esse evento realmente é interessante, né? Não vou me delongar aqui, porque isso requeriria uma série de conhecimentos que eu ainda não tenho. Mas, como leitura de realidade através do uso da inteligência artificial, algo que antes eu tinha um certo preconceito, a partir do momento que eu fui lá e pude constatar, vi que não. Que é hoje a possibilidade de um mundo virtual, né? Onde as coisas são levadas para esse mundo virtual, mas ela é tirada dentro de uma realidade concreta e se busca uma solução para essa realidade concreta. Por exemplo, uma das, vamos chamar assim, de empresas que eu vi lá, a preocupação dela, o que era? De reconstrução de florestas. Claro que isso vai envolver investimento, aí entra o cenário econômico, ou seja, todo um desenvolvimento que pretende ser, ou se levar a sério, essa história do ESG levada a sério, né? Que hoje se pega nas empresas, a questão ecológica, da sociabilidade e da gestão, né? Então, retomando a questão da OLC, ou da Oficina Livre do Conhecimento, ela pode ser algo, aspas, também anárquico, como é esse modelo hoje, né, que a gente percebe da internet. Com certeza. Por que anárquico? Porque ela não tem ela não é em si algo dogmática. Pelo contrário, espero que ela de alguma maneira tire você dessa situação de lugar de sossego, né? Do lugar de conforto, como diz hoje, né? Lugar de fala, blá, blá, blá. Não, estou falando do seu lugar de conforto. Tire você dessa zona, né, desse padrãozinho de ser feliz, que hoje se propõe através da mídia, né, nessa relação entre ser e ter, e na inversão do ter e ser, né, você tem e você se afirma dentro daquilo que tem. Então, nessa hora, eu sou obrigado até a pensar Marx. Ah, mas o Cury é comunista, o site dele é comunista. Não sei, cara. Até porque meu conceito hoje político, ele também mudou. Por exemplo, se eu pegar o conceito hoje do que seja ético, que antes para mim eram valores rígidos, blá, 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 hoje eu entendo que a ética, que é um fator primordial dentro desse contexto atual em que vivemos, né? Tá aí o Brasil pegando fogo. Isso não é uma questão ética? Ah, mas a culpa não sei, a culpa é minha também. A gente não pode abdicar dessa culpa. Eu também jogo bituca na rua, eu também de alguma maneira esqueço uma fogueirinha que eu fiz no sítio, né? Não trabalho a coleta seletiva de lixo. Então a gente tem um pouco essa responsabilidade. Mas voltando sempre ao foco do que aqui veio, a oficina livre, etc, etc, etc. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é trabalhar verbos, né, que são verbos que remetem à ação, e ao mesmo tempo, a questão da identidade. Então eu dizia que o foco é arte, identidade
e propósitos. Por quê? Porque se você não tem isso claro, também na minha leitura, quer dizer, estou aqui a troco do quê? Né? Vim aqui para quê? Para virar mais uma persona nesse universo de likes e lives e etc, etc. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação maior é saber assim, essa preocupação em cima deste foco, arte, identidade, propósitos, faz sentido estarmos refletindo sobre isso hoje? Né, nesse tempo presente? Eu acho que sim, por quê? Porque a gente está hoje vivendo um momento de eleições, onde a gente tem personagens que a gente se questiona, fala, meu, de onde surgiu esse personagem? Porque de alguma maneira, eu venho de uma geração que considerava a importância da história política, da história, né, do desenvolvimento no país. Eu venho desse foco, que é a geração, principalmente da década de 60. Então, quando a gente olha hoje essa realidade, que a gente percebe, né, que há esse controle social, que a gente vê esses personagens que surgem hoje na política, que você percebe que não há uma bagagem que faça dele realmente você acreditar nas possibilidades, né, que promete, mas peraí, né, eu posso falar o que eu quiser aqui. Posso prometer o que eu quiser aqui. Agora, entre o falar e o realizar, há um abismo. Então, dentro dessa linha de raciocínio de arte, identidade e propósitos, por que eu elegi a arte? Né? Eu elegi a arte por uma questão muito séria. Porque, de acordo com as leituras que eu fiz, uma delas é Feigo Strover, por exemplo, Criatividade, Processo de Criação, Filosofia da Arte, Benedito Nunes e tantos outros, João Francisco Duarte Júnior, que trabalha educação pela estética. Eu estou pegando autores nossos, que falam a minha língua, que vivem a minha realidade, até o próprio Paulo Freire, da qual eu tiro o meu chapéu, né? A arte, ela carrega em si um saber, um fazer e um expressar que é do sujeito, e ela é literalmente livre, né? O sujeito, quando ele entende este saber, este fazer, este expressar, isso se traduz no que pode ser um sujeito, o ser artista. Pô, mas como assim ser artista? Mas eu não sei desenhar, não estou falando disso. Eu estou falando que você tem o saber, o fazer, o expressar, tudo ao mesmo tempo. Né? E você tem claro este propósito, né? Vou dar um exemplo claro. Se você pega uma pessoa que hoje trabalha limpando as ruas, né? Como eu já conheci uma que me disse, que eu fiz uma crítica, pô, as pessoas ficam sujando a rua e pá, e polui, ela falou, eu não estou preocupado com isso, meu senhor. A minha preocupação é assim, eu vim para essa cidade me acolheu, a forma que ela me acolheu, que é esse meu trabalho, eu tento devolver da melhor maneira possível, limpando da melhor maneira possível, ou seja, ela está dando o melhor dela, a expressão dela está o quê? A hora que eu olho a calçada está limpa, e ela está feliz da vida. Isto é o ser artista, isto é o saber fazer e expressar. Então, não estou falando da arte no sentido daquele que pinta, do que desenha, que dança, que faz poesia, isso, né? Desse outro universo que a natureza, que a produção humana que a natureza não dá, né? O artista produz aquilo que a natureza não faz, né? Nesse sentido. Mas artistas somos todos nós. Essa já é uma questão que eu trago para o contemporâneo. Então, uma pessoa que limpa a privada, bem limpinha, porque sabe o que representa aquilo, e foi aquilo que ela conquistou como ser humano no seu trabalho, ela é uma artista. Né? Como é o artista aquele que fez uma tela, que fez uma instalação, que fez um poema, que fez uma música que te sensibilizou. Ok? Isso é uma questão, a gente vai retomar ela nos próximos monocasts, né? Se isso realmente te interessar. E qualquer coisa, você posta seus comentários, suas dúvidas, né? Enfim, suas incertezas ou certezas, vamos dialogar a partir daí. A questão da identidade, ela é mais simples para eu trabalhar aqui agora, porque a identidade não é o que eu sou, aquilo que eu sou, não, é o meu eterno vir a ser, né? Por quê? Porque a identidade também, no ponto de vista da Oficina Livre do Conhecimento, ela não é algo fixo, fechado, né, dentro de um padrão.
ela está em permanente metamorfose. O que isso significa? Significa que eu vou mudando enquanto sujeito, me adequando às mudanças do tempo, né? Eu não posso ficar olhando lá atrás, trabalhar o lá atrás no hoje. Por quê? Porque hoje a realidade mudou, né? E a prova real disso aí está esse caos do qual vivemos, né? Mas por outro lado, o desenvolvimento das tecnologias, que remete ao desenvolvimento da medicina, que te ajuda a viver mais, te dá mais tempo. Então, esta mudança, se você ficar muito rígido e não souber acompanhar, aquela velha história, eu vou ficar um velho gagá, totalmente, como é que se diz assim, deslocado do meu tempo presente. Então, o meu tempo não está lá atrás e nem está lá na frente, meu tempo é o aqui e agora. Mas, aí eu vou para a terceira palavra. Se eu tenho propósito, ou seja, se eu tenho muito claro para mim a minha relação com eu, com o outro e com o mundo, a definição do que eu quero, do que eu busco, né, do que eu pretendo fazer, fica muito claro. Então você se considera um artista por quê? Porque você sente, você percebe, você age da melhor maneira que você entende isso. Ou seja, estamos falando de encantamento, né? Estamos falando da vontade de beleza, né? Quando falamos de arte, nesse sentido. Quando você entende que há uma mudança, quer dizer, no meu caso, vou fazer 80 anos, o que muda? Muda meu estado biológico, físico. Mas aqui não, quanto muito cai os cabelos. Porém, eu tenho que ter a minha mente, os meus pensamentos adequados e tentar entender o que rola para eu não ficar... Desculpa. No meu tempo era melhor. Não, eu concordo que muita coisa que está lá atrás, por exemplo, se pensarmos o mundo hoje pegando fogo, eu não posso negar a importância dos ancestrais na preservação da natureza. Por quê? Porque aquela velha expressão, o ser humano ele não é o senhor da natureza, ao contrário, né? A natureza está aqui, o ser humano está aqui, parodiando uma fala que eu ouvi, é real. Que é a fala também do Krenak, né, que é a fala dos grandes pensadores. O homem tem que sair dessa visão homocentrista, né? Ele não é senhor absoluto das coisas, né? Pelo contrário, o dia que a gente entender isso, que essa relação entre ser e natureza, ela está lá atrás com os nossos ancestrais, sejam eles os indígenas, os povos indígenas ou os povos africanos que vieram aqui, e mesmo a cultura branca europeia, para não ficar preso só em duas matrizes culturais, é onde o Brasil é rico. O Brasil possui 3 matrizes culturais absurdamente ricas, né? E quem é que consegue entender isso? Então isso também vai ser um objeto de reflexão nesses nossos encontros. Então, para avançar um pouquinho mais, né, dentro da oficina, ela trabalha verbos, né? Por que verbos? Porque esse verbo é ação e nós estamos permanentemente em ação ou não. O descansar não é um verbo? Quando eu digo assim, vamos descansar, o que rola? Vamos fazer? A pergunta é o quê? Né? Então, é o que dá esse movimento. Então, chamo de verbos processuais. Então, quais seriam eles? Eu divido em 2 blocos. Eu divido entre os verbos que remetem ao sujeito, ao indivíduo, que é uma questão que a gente vai trabalhar também, que é o ser, o existir e o estar. Então, a gente vai estar aprofundando cada um deles. Se você já quiser saber do que é, vá no léxico, vá no dicionário, pega um dicionário, você vai ter amplitude do que esse verbo traz. Porém, eu vou trazer dentro de uma leitura que eu espero, e aí é o desafio, que ele contribua para a sua presença no mundo. E aí, você tem um verbo que se sobressai, que tanto vai estar do ponto de vista individual quanto no social, que é o relacionar. Então, ser, existir, estar, relacionar. Isso forma um tetraedro, onde o relacionar ocupa o vértice desse tetraedro. O que é um tetraedro? É isso aqui, ó. É o exercício das 6 varetas que eu já toquei, que já está aí num dos monocasts que eu fiz. Por que eu trago os exercícios das 6 varetas fora que está na ponta do nariz? Porque está aqui, ó. O nariz é um tetraedro, onde você coloca no vértice principal a grande pergunta, né? E fundamenta
em 3 outros questionamentos. Isso te amplia a sua reflexão, ao invés de uma solução binária, do sim e do não. Eu vou ter um terceiro eixo que seria o talvez, que isso traz para uma, que eu chamo de transcendência. Você sai de um plano bidimensional para um plano maior reflexivo, né? Esses são os exercícios das 6 varetas. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, a gente pode retomar isso. Mas voltando, então, ser, existir, estar, relacionar, faz parte de um conjunto de verbos individuais. Aí você tem, de novo, o relacionar, porém, já numa questão social, o produzir, o cultivar. Então seriam ser, existir, estar, relacionar, produzir, cultivar, onde o relacionar existe, tanto do ponto de vista do individual, do ser, existir e estar, quanto do produzir, cultivar, e eu acrescentaria mais um verbo que é o harmonizar. Né? O que é o harmonizar? É você ter muito claro essa tua leitura de mundo, o lutar por uma vontade de beleza, é por aí. Sobre o verbo ser, que você pode buscar no léxico, eu vou trazer uma forma poética de pensar este ser enquanto sujeito, né? Porque, se eu pego o verbo ser, né, que remete a mim mesmo, sou o que sou. Então, eu, há tempos atrás, fiz um livro, que está em layout ainda, mas que compõe esses verbos, e o verbo tem uma leitura poética. Eu vou tentar trazer trechos dessa poesia que eu vou ler aqui, mas para você captar um pouco esse lado poético, para a gente cair num conceito mais aprofundado. Sou o que sou. Antes do eu, a ser, a unidade primordial, o pulsar, uma vibração, o de per si. Não sei se você vai lembrar do que eu disse, né, da importância que é do sujeito, que onde ele perde a autoconfiança, o de per si. Estou falando disso, né? Por quê? Porque o sujeito, enquanto ser, ele é o ser do conhecimento, ele é o ser do poder, por quê? Porque ele transforma, ele muda uma planta de lugar, ele ama, ele odeia, ele transforma. E mediando esse ser do conhecimento, ou sujeito do conhecimento, e o ser, poder, o ser da transformação, e aí nós podemos chamar até de sujeito político, né? Existe o sujeito ético. Então isso forma uma trilogia do ser, do sujeito, de mim, né? Ser conhecimento, que é o ser saber, você detém o conhecimento, você não é nulo de conhecimento, que é outra coisa que a gente esquece. Ah, eu não sei, ele é aquele que sabe. Não, peraí. Você sabe de coisas que eu não sei, eu sei de coisas que você não sabe. Então vamos trocar essa informação? Isso está dentro do conceito do verbo ser. Além do que, nessa contextualização, existe o sujeito criativo, que aí eu remeto à questão da arte, que é o ser sensível, consciente, cultural, definição de Feiglstrover, né? Do ser criativo, que é outra característica do ser, do verbo ser, que está dentro da categoria dos verbos. Então, o sujeito da ação, o sujeito da transformação, o sujeito ético, o sujeito sensível, o sujeito consciente, o sujeito cultural. Quer mais? Para você pensar sobre si mesmo, quando eu digo ser sensível, que leitura você faz do mundo, né? Como você vê o mundo, quando você ouve o mundo, quando você toca o mundo, falando desse ser sensível, da educação pela estética. O ser cultural, o que é cultura para você, né? Então, por isso que eu entendo que a Oficina Livre do Conhecimento, ao trabalhar verbos, vai tentar, de alguma maneira, potencializar algo que você já possui, mas que ainda está lá, amortecido, e eu espero que isso, né, de alguma maneira, ela te tira dessa zona de, vamos chamar de zona de conforto, né? Além do que, você tem o sujeito enquanto um corpo físico, né? Cabeça, tronco, membros, articulações, mãos com dedos, que é uma tremenda ferramenta, né? Isso já, então, saindo dessa abstração do ser, do saber, do ser da transformação, do sujeito ético, sensível, consciente, cultural, para ele físico, concreto, orgânico, sensível. Então, nós temos
esta potencialidade. A gente esquece que as mãos é a ferramenta mais criativa que possuímos. Temos articulações, né? Você cria a matemática a partir dos dedos, enfim, né? Por outro lado, você tem nesse corpo a consciência. E essa consciência, ela é também muito ampla, porque quando eu digo consciência, não estou trazendo numa questão da racionalidade, daquilo que eu já sei, já tenho claro para mim. Ela é produto de algumas potencialidades, como a intuição, que é algo que o ser humano possui, que é aquela voz que te cala. Por isso que eu falei também da terceirização, né, do sujeito, quando você joga para alguém o seu sucesso ou o seu fracasso, né, joga em cima de um mito, de um líder, de um santo, seja lá do que for, né? Então, esta consciência, né, quando você tem essa consciência que ela intui, ela consegue desenvolver um raciocínio, ela tem memória, né? Você cria uma potencialidade dessa junção entre consciência e corpo, porque não são separados, é tudo ao mesmo tempo aqui agora, né? Que é o que vai te trazer esta potencialidade, esta possibilidade, esta capacidade de estar no mundo e de se transformar. Ou seja, é por aí que a gente vai navegar, entre estas potencialidades, possibilidades e capacidades do ser. É por aí.